Fala pessoal, tudo bem? Sou João Gabriel Desiderato, advogado criminalista. Esse é mais um episódio do nosso podcast, do Adcrim Podcast, 15º episódio. Temos aqui um convidado hoje muito especial, de outro estado, inclusive, do Paraná, se eu não estiver enganado, Anderson Tosti. É uma satisfação tê-lo aqui, amigo do nosso querido Dr. Isaac, também advogado criminalista, que divide comigo esse projeto, que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por esse projeto, de trazer conhecimento para as pessoas, principalmente para quem é leigo. Então, eu saúdo vocês com boa noite, né, os participantes aqui, o Dr. Isaac, o Anderson Tosti. Isaac, passo a palavra para você. É contigo, meu amigo. Beleza. Boa noite a todos os convidados eminentes. É uma honra estar mais uma vez aqui no 15º podcast. Nós começamos esse podcast de uma forma com dificuldade até na questão de estrutura no começo, mas tivemos uma ideia boa, é um projeto que ainda está pequeno, né, como eu falei, mas está fazendo grande diferença na vida das pessoas. Um projeto pequeno, como eu falei, mas de uma grandiosidade de informação e que eu creio que vai crescer cada vez mais, porque é um projeto bonito, um projeto que envolve toda a sociedade, passa informação, informações relevantes. E hoje nós estamos com um convidado fenomenal, um convidado que é um meu amigo, já faz faz uns 25 anos já ou mais que eu conheço Toste, ali de Cascavel, morei em Cascavel, e é um rapaz muito inteligente, gosta muito da parte de assistência familiar, assistência social, então fico muito honrado mesmo. Ô Toste, pode se apresentar, tá, para o pessoal e contar mais aí sobre a sua história, sua vida, sua carreira, enfim. Já fui muito longo já no meu discurso. Pode continuar. Então, vamos lá. Obrigado, João Gabriel. Obrigado, Isaac, pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouquinho da experiência e do conhecimento acumulado num curto espaço de tempo aí que eu tenho de atuação, né? O Isaac falou em 25 anos, mas é um pouquinho menos, Isaac. Talvez uns 19, 20 anos com certeza, 20 anos. Não, só em Marília eu tô a 18. Ah, então é mais, com certeza, é verdade. Pô. Deve ser isso mesmo. É porque se é assim, você entrega a minha idade, né? Não tô tão... Já tem o quê? Já tem Vamos falar 50 que já são ou não? 15, vamos falar que são 15 anos de amizade, é melhor. Isso. Mas é por aí. Bom, então, né, como falado, meu nome é Anderson Tosti. Agora é o momento da famosa carteirada, né? Contar um pouco da minha formação. Eu sou formado em serviço social pela universidade aqui, a UniOeste, que é a Universidade do Oeste do Paraná, estadual. Tenho especialização em gestão em saúde, em fundamentos do serviço social, e a minha atuação profissional foi inicialmente no hospital universitário aqui do município, trabalhando como referência na ala de desintoxicação para crianças e adolescentes. Nesse período, atuei também como conselheiro no Conselho de Políticas sobre Drogas aqui do município, COMAD. Depois, ingressei no município como assistente social e já minha primeira experiência profissional, é, minha primeira experiência já foi na alta complexidade ali da assistência social, com o trabalho com crianças e adolescentes em famílias acolhedoras, acolhidas, né? Ah, e agora, há cerca de um mês, eu fiz a transição desse serviço e estou num serviço chamado Cascavel Caridoso. O que é o Cascavel Caridoso? Também família acolhedora, mas de idosos e pessoas com deficiência. Então,
Essa experiência é bem recente, mas a experiência com famílias, com trabalho em famílias acolhedoras já é um trabalho desde 2022 já. Isto. Legal. Você sempre gostou dessa parte aí de defender os vulneráveis? Desde que eu Uhum, te conheço, sempre uhum, militou na defesa das pessoas menos uhum, favorecidas. uhum, E pelo que eu te conheço, você é uma pessoa muito humana. De uhum, onde veio essa vontade, esse amor, esse uhum. carinho, que é um amor cristão, e que eu Sim, vejo que você sim, tem? sim. Olha, eu tive um período de atuação e, enfim, a gente vem desse histórico de igreja, né, Isaac também, né, que a gente acaba se envolvendo com cuidado com as pessoas, né? Eu acho que isso me ajuda muito na minha forma de lidar com as pessoas, mas até eu chegar na parte técnica do serviço, que é muito diferente uma coisa da outra, né? O que nós Sim. fazemos não é filantropia, não é assistencialismo, é uma política social, né? Nós trabalhamos numa política, que é a política de assistência. Então, até eu chegar nisso, tem muito a ver com a minha formação, digamos assim, política, né? Eu participei do movimento estudantil desde o Grêmio Estudantil, segundo ano. Então, esse tema essa questão da justiça social, essas coisas sempre foram coisas muito, muito presentes no meu dia a dia, na minha formação, né? E a gente vai, com o passar do tempo, se aprofundando em tentar entender as políticas públicas, são os instrumentos que nós temos enquanto Estado, enquanto sociedade, para lidar com as questões sociais que estão postas, né, na contradição social do capitalismo, do dia a dia do trabalhador brasileiro. E aí, a partir disso, foi vindo o interesse cada vez mais por estudar as políticas públicas, o interesse de fazer uma formação nessa área. Então, tem a aproximação, tem a ver com isso aí. Por aí. Sobre a questão do tema, né, depois de deixar o João falar também, João, Não, tranquilo. para explicar para as pessoas, até para mim mesmo, eu não tenho tanto conhecimento na área, também quero aprender com você. O Uhum, que seria essa família acolhedora? Que é um tema novo, eu não sei se todas as pessoas, creio que a maioria das pessoas não tem muito conhecimento sobre o fato. uhum. O que seria Tá, essa família acolhedora para explicar para o pessoal? tá. Eu acho que dá para a gente tentar separar em talvez aqui duas partes, né? Eu posso falar, né, o que é a definição aqui do que é a família acolhedora e depois, se vocês me permitem, né, talvez a gente Sim. fazer um histórico assim, né, de como surgiu, né, essa ideia de institucionalizar, de acolhimento no Brasil, né, até a gente chegar à família acolhedora, que é um longo caminho, que eu acho que daí vai entrar em áreas, que seria o segundo ponto, que tem muito a ver com a área de vocês, que é o direito, né? Que é a gente pensar como que o Estado brasileiro foi constituindo essa política do ponto de vista da legislação, né? E aí, talvez lá no final eu possa falar um pouco mais sobre o dia a dia do trabalho, né? Para entender o papel do advogado, o papel do, né, defensoria, promotor, enfim, tudo, né? Que eu acho que a gente entra na nossa área em comum, pode ser? Tranquilo, fica à vontade. Então, assim, só para fazer a definição, família acolhedora, o que que é? Né, o acolhimento de crianças e adolescentes, né, quando elas estão em situação de vulnerabilidade, do ponto de vista, não vulnerabilidade, porque só a vulnerabilidade social não justifica o acolhimento, mas quando elas estão com os direitos violados, quando a família já não garante os direitos da criança e do adolescente e eles precisam ser retirados dessa família. Então, eles são encaminhados para famílias que nós chamamos de famílias acolhedoras, que são famílias que fazem uma capacitação, se inscrevem no município, fazem uma capacitação, e eles recebem um valor para poder cuidar dessas crianças. Então, as crianças vão ser inseridas nessas famílias como se fosse parte dessas famílias, né? Então, assim, depois acho que eu explico melhor o dia a dia do trabalho, que eu acho que vocês vão talvez entender melhor. Mas acho que ficou claro isso, né? Sim. Então, assim, ó, acolhimento, acolhimento
é uma coisa né, que existe no Brasil desde o século XVIII, né? A ideia do acolhimento, o Brasil, desde o século XVIII, ele importou inicialmente a ideia de acolher as crianças da, dos modelos de acolhimento que existiam na Europa, né? Então, o que tinha na Europa no século XVIII? O que nós chamamos lá de as rodas dos expostos, né? Existiam as santas casas de misericórdias, que eram espaços é, geridos por irmandades, por freiras, geralmente, né? E ali você tinha a roda dos expostos. Era uma janela, e nessa janela tinha é como se fosse uma engrenagem, assim. Você colocava, quando uma família não tinha condições de criar aquela criança e ela queria colocar aquela criança ali, para outra pessoa poder cuidar, ela ia até essas Santas Casas de Misericórdia, colocava a criança nessa janela, e aí girava esse mecanismo e a criança ia para dentro do convento lá, entendeu? Então, isso era a roda dos expostos. Então, assim, esse modelo que foi sendo constituído era um modelo, né, que a igreja que depois ficava responsável, tutelava essas crianças. As crianças eram criadas dentro desses espaços religiosos, sem contato com a comunidade externa, né? E eles assumiam todos os cuidados por essas crianças. No século XIX, a gente começa a transitar para outros tipos de instituições totais, né? Você tem os educandários, os reformatórios, os internatos, orfanatos, esse tipo de instituição que ficou vigorando no Brasil até agora a Constituição de 88, né? Que eram modelos. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Contador de Histórias, que conta a história de um menino em Minas Gerais, uma história real, né? Conta a história de um menino que, assim, era muito, muito na lógica, assim, inclusive de famílias que não tinham condições, que por causa é, das condições sociais desfavoráveis, pegavam as crianças e levavam para esses lugares na esperança de que lá eles tivessem um estudo, de que eles tivessem uma vida melhor, né? Então, esses educandários, reformatórios, qual que era a ideia? A ideia era, inclusive, reeducar essas crianças. Então, enfim, daqui a pouco eu vou, mais para frente, vou falar um pouco mais dessa ideia aí, mas é importante a gente pensar que depois como é que vai mudando esse paradigma, né? Porque o mundo começa a passar por grandes transformações desde o fim da Primeira Guerra, e o mundo começa a pensar mais a questão da infância, né? Começa a pensar mais a questão da proteção. Então você tem, depois de 1924, a Liga das Nações faz a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança. Em 59, a ONU faz a Declaração Universal dos Direitos da Criança, né? No Brasil, a gente tem o primeiro Código de Menores, que é em 1927, depois em 79 tem o segundo Código de Menores, então já é o Estado brasileiro tentando assumir as rédeas do que seria essa institucionalização, tirando da mão, né, um pouco da mão da igreja e tentando assumir o que seria o Estado cuidando do interesse dessas crianças vulneráveis até então. Por que eu falo das crianças vulneráveis? Porque nesse momento a gente está vivendo um período que a gente chama de paradigma da situação irregular. Né, o que é isso, né? É a ideia de que tem um menor abandonado, um menor delinquente, você estigmatiza as famílias, você separa as crianças da família, porque entende que se a família é vulnerável não tem como lidar com o cuidado da criança, então a criança vai para um educandário, vai para algum espaço onde ele vai ser reeducado, se é o caso do menor delinquente, usar esse termo aqui, porque é o termo utilizado no período, né? De que comete algum ato infracional, ele vai para lá para ser reeducado. Então, são espaços que separam as crianças da família e, consequentemente, separam as crianças também do convívio comunitário, tá? E a partir da Constituição de 88, a gente abandona essa ideia de paradigma de situação irregular e a gente adota a doutrina da proteção integral, né? Que está estabelecida lá no artigo 227 da Constituição, né? Ele institui essa doutrina da proteção integral, e passa a tratar criança e adolescente como sujeito de direito. Então, agora, o Estado ele tem obrigação de cuidar, inclusive se a família está no estado de vulnerabilidade, né? Olha como a mudança é grande, né? Se a família está no estado de vulnerabilidade, o Estado agora
vai ir ao socorro, tem que ir ao socorro dessa família. Nenhuma criança pode ser acolhida porque a família não tem condições financeiras para cuidar das crianças, né? A gente abandona essa concepção. A criança só vai ser acolhida quando tem algum direito violado, quando a rede já trabalhou todas as possibilidades com essa família, esgotaram as possibilidades. Aí vai para o acolhimento para a proteção da criança e do adolescente. E isso é instituído a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, né, que surge em 1990. Então, a partir daí, você vê um longo caminho que a gente vai mudando a perspectiva de acolhimento. Para que serve o acolhimento? Né? Acolhimento no Brasil serve para proteção das crianças e não para separar elas da família vulnerável, tá? Mas aí você tem casa-lar, abrigo, que vai fazer. Hoje, a maioria dos municípios do Brasil ainda trabalha com essas modalidades, casa-lar e abrigo. Mas, a partir do ano 2000, começa a aprofundar estudos sobre essa modalidade de acolhimento, que é a família acolhedora. Né? O que a gente tem que lembrar é que família acolhedora não é o único, a única forma de acolhimento. Né? A forma de acolhimento mais comum hoje ainda é a institucional, aquela que você põe no abrigo ou na casa-lar. Mas, a partir de 2004, né, o Plano Nacional de Assistência Social, ele já apresenta a família acolhedora como modalidade de acolhimento, e aí começa toda uma normativa, construir, né, o arcabouço jurídico ali, para institucionalizar isso no Brasil. Inclusive, em 2009, o ECA é alterado, e no artigo 34 ele passa a priorizar o acolhimento em família acolhedora. Então, a prioridade aqui em Cascavel, por exemplo, nós temos um abrigo, mas a prioridade quando chega para o acolhimento é ir para a família acolhedora. Né? Então, o que é esse família acolhedora? Né? O família acolhedora é um serviço da alta complexidade do SUAS. Né? Nós temos um sistema, como temos o sistema de saúde, né? O SUS, nós temos o Sistema Único de Assistência Social, que é dividido por níveis também. Né? É a proteção social básica, que é feita geralmente que é quando famílias têm vulnerabilidades, que é feita pelo CRAS, é feita pelos centros de convivência, né? E depois nós temos a média complexidade, que são geralmente os CRAS, os CREAS que fazem, né? Que é quando tem algum direito violado, mas, por exemplo, essa criança ou indivíduo ainda está na família, então você tenta trabalhar a família para superar aquele quadro. Por exemplo, né? Um pai que aplica castigo corporal numa criança, né? Que ele bate, deixa marca. Então o CREAS vai tentar trabalhar com essa família para superação disso. A partir do momento que esgota essa possibilidade, aí não é mais a média complexidade, aí ele tem o vínculo rompido. Se ele tem o vínculo rompido, ele está na alta complexidade. Que aí o vínculo rompido pode ser temporariamente ou definitivamente quando vai para adoção depois. Enfim, eu falei bastante, assim, eu vou deixar para vocês irem Não, mas perguntando. ótimo aí Não, tá ótimo, uma explicação nossa, muito uma, boa, uma aula, né? didática. De fato, é de extrema importância, igual você falou, conforme a sociedade ela vai evoluindo, coisas novas vão surgindo e a gente precisa se adequar também, em todas as áreas, né? Na assistência social, no direito, na medicina, enfim. E sempre existem fatos sociais novos, né? O mundo está em constante mudança, e as pessoas também. Novas formas de se relacionar, novas formas de interagir, e por aí afora. Então, você fez um breve histórico aí com uma evolução, tá? Com coisas inclusive recentes, que talvez poucas pessoas tenham acesso. Eu acredito que poucas pessoas sabem da importância da assistência social em si, que é uma garantia constitucional, instituída na Constituição. Você citou o artigo, é 200 e alguma coisa, né? Não me recordo agora, mas Da proteção, a não, doutrina da proteção. a assistência social, assim como a previdência e Uhum, outros direitos são garantidos na Constituição sim, Federal. sim. Então, é de importância extrema. A gente vê no dia a dia, na profissão,
situações gravíssimas, e você deve ver muito mais do que a gente, porque você vive isso todos os dias. Uhum. O doutor Isaac e eu, a gente atua em alguns processos que são graves também, né? Mas acredito que você tenha muito mais contato do que a gente. Pelo que eu entendi, posso estar enganado, tá? E aí você pode fazer a correção. A família acolhedora seria uma espécie, então, de família temporária. É uma situação temporária Isso, até que, por exemplo, o problema que afetava aquela criança ele seja sanado. Seria isso? isso, exatamente. Perfeito. E não sei se você quer fazer uma introdução antes, mas como que funciona esse processo? Aliás, vou fazer uma outra pergunta que talvez Tá. facilite a forma de responder. Voltado aqui para questões jurídicas, quais são as situações que fazem com que uma criança ela vá para uma família acolhedora, por exemplo? O que acontece? Qual que é o rompimento aí? Ou há situações, né, é mais de uma situação, que fazem com que uma criança, ela ou um adolescente, ele passe por essa situação. E depois, se você puder complementar, como que funciona esse acolhimento, como que é o procedimento, porque existem Show. questões na nossa área de atuação, questões criminais, que também estão envolvidas com esse rompimento, quando acontece um crime, tá? Então, só para contextualizar para quem vai assistir. Ótimo, João. Dá para falar, explicar bastante o trabalho com essa pergunta. Assim, ó, é, pensando assim, existem normas técnicas, eu estou falando a partir da realidade do meu município, mas o meu município, inclusive, o município de Cascavel, é uma referência nesse serviço, uma referência nacional. Então, o que se construiu aqui tem a ver com as normas técnicas que não deveria variar. Dá para generalizar para outras experiências, tá? Assim, existem duas formas pelas quais uma criança ou uma adolescente pode chegar no pro acolhimento na família acolhedora. A primeira é uma situação já, é, vou usar esse termo e prestar esse termo do criminal, mas não seria o ideal, o flagrante, né? Quando o conselheiro tutelar, por exemplo, é chamado, seja pela polícia militar ou por alguma denúncia, e constata uma situação de violação naquele momento grave, que já não há possibilidade de trabalhar com a família. Por exemplo, um abuso sexual, por exemplo, uma violência muito grave, é, questões desse tipo, que o conselho tutelar tem que agir naquele momento. Então, o conselho tem esse poder, né, de pegar aquela criança, fazer o acolhimento naquele momento, acionar o nosso serviço, aí eles acionam o Família Acolhedora, nós recebemos essa criança e já começamos a fazer a busca por uma família acolhedora para ela. Outra forma, aí a partir disso, depois disso, aí, né, eles acionam, é, fazem toda a tramitação pro judiciário, né, para formalizar, esse ato de acolhimento. E a outra forma é assim: existe uma comissão de acolhimentos aqui no município que se reúne a cada 15 dias. Essa comissão é composta por profissionais de toda a rede e eles vão acompanhando e monitorando casos críticos que estão sendo atendidos geralmente pelo CREAS. E eles decidem, quando eles veem que o caso não tem perspectiva, não avança e que esgotaram as possibilidades com a família, aí opta pelo acolhimento para preservar, né, o melhor interesse da criança e do adolescente. Agora, sim, já recebemos, na minha experiência ali, já vi diversas situações. Situações, por exemplo, de negligência com a saúde, né? Por exemplo, crianças com autismo, com algum transtorno, ah, com situações de alguma deficiência, e que a família negligencia os cuidados, ou diversas formas, né? Negligencia os cuidados médicos. É, situações de abandono da escola, escolar, por exemplo, né? Então, que a família não se responsabiliza,
não assume essa responsabilidade, a criança está evadida da escola, né? Então, são diversas situações. Se eu fosse numerar aqui, tem muitos casos, né? Situação de os pais dependentes de químico. Então, uma gravidade que é constatado que a criança está exposta e que não há uma outra pessoa da família extensa que possa assumir os cuidados, que esses pais não deixam outra pessoa assumir os cuidados pela criança, a criança fica exposta a risco. Então, são várias situações. Essa comissão analisa. Quando chega para nós, essa análise já está esgotada. Já existe uma decisão judicial, porque a comissão manda para o Ministério Público. O Ministério Público, a partir da avaliação dessa comissão, constata e encaminha a solicitação de acolhimento para o judiciário, né, para a Vara da Infância e Juventude. O juiz autoriza, o oficial de justiça busca e já vem para nós já tudo decidido. Então, nós iniciamos a partir daí o trabalho de acolhemos a criança, identificamos uma das famílias acolhedoras que nós temos que tem o perfil para acolher, para fazer aquele acolhimento. Então, cuidamos desse acolhimento, levamos essa família, nós auxiliamos essa família acolhedora a fazer todos os trâmites de matrícula em escola, vai passar pela OBS, pela OSF, para, né, para ver as questões de saúde, enfim, nós vamos lidar com os cuidados dessa criança. Ao mesmo tempo, nós também já começamos o trabalho com a família de origem. Chamamos a família de origem para conversar. Existe uma grande dificuldade, João, Isaac, que assim, de início, as famílias nos veem como se nós estivéssemos ali para acusá-las de alguma coisa, né? E não é o nosso objetivo. Como você falou, João, o objetivo do acolhimento é que a gente supere essa situação com a família e que essas crianças possam voltar para casa. A última possibilidade, a última alternativa, assim, drástica, que pouquíssimos casos dos quais eu, pelo menos o que eu acompanhei aqui no município, pouquíssimos casos vão para adoção ou terminam em destituição familiar, né? Geralmente a gente vai trabalhar. Então, eu particularmente tinha uma prática de tentar sempre aproximar essa família para que eu possa ganhar essa confiança deles, pensando que eu tô realizando um trabalho que eles não desejariam, que é evasivo, porque eu vou tocar em algumas feridas em relação a questões, né, pontos que essa família deixou a desejar ali, a forma como ela violou esses direitos, né? Quando não é possível com essa família, eu vejo que não tem avanço, eu vou buscar alguém da família extensa, né? Lembrando que o ECA, ele foi, se eu não me engano, em 2000 eu não lembro o ano agora, mas teve uma mudança no ECA que a partir do artigo 25, ele ampliou o conceito de família. Então a família não é só aquele núcleo do pai e da mãe, tem a família extensa, você pode ter um tio talvez que eu possa trabalhar, porque eu vou pensar num caso aqui de criança, de pais dependentes de químico, né? Uma situação gravíssima. Não vai resolver do dia para a noite. Nós temos que encaminhar para os serviços de saúde, até para a comunidade terapêutica aqui, de vez em quando eu indico, né? Porque como eu já trabalhei um pouco com dependência química, a gente meio que conhece os caminhos, né? Mas a gente sabe que é um processo longo e essa criança vai ficar quanto tempo, né? A gente trabalha com prazos também. Os nossos prazos são assim. Idealmente, né, o ideal, porque pode ser prorrogado, é que um acolhimento dure no máximo 18 meses. Sendo que a cada 3 meses a gente faz reavaliação e aí o juiz chama audiência para a gente discutir o caso. Sim. Agora, esses prazos podem ser prorrogados. Tem criança que fica no acolhimento por anos, né, que não tem perspectiva de ir para adoção, que não vale a pena destituir da família. Só mais um exemplo, para exemplificar bem isso. Por exemplo, eu atendi uma adolescente que a mãe, ela estava acolhida já há alguns anos. E a mãe tem uma deficiência intelectual, bem acentuada, assim. Então ela não dá conta nem de si, nem dos próprios cuidados. E essa criança estava cada vez mais exposta quando ela foi acolhida. Inclusive exposta à violência sexual, a abuso sexual. E aí a rede decidiu pelo acolhimento. Aí ela chega para acolhimento. A família extensa, ninguém quer assumir os cuidados.
eu não posso simplesmente pensar na destituição, porque essa criança chegou com 10 anos de idade, ela já tem muito vínculo com a mãe, Sim, profundo vínculo. E eu também estou penalizando uma pessoa que tem um transtorno, seria alvo da saúde, do serviço de saúde mental, né? Que não tem porque ela precisa do acompanhamento, que alguém da família auxilie a tomar remédio, auxilie a se cuidar. E não tem isso. Então a gente faz o quê? Vai mantendo o acolhimento até que essa criança vire adolescente, e depois de adolescente a gente vai trabalhar a autonomia dela, né? É mais ou menos por aí. certo. O Toste, você ia Ah, perguntar? Desculpa. Eu ia, mas pode Ah, perguntar, não tem tá. problema. Você falou questão da família acolhedora, o prazo aproximadamente para ficar com essa família é 18 meses? mas pode ser prorrogado, Pode ser viu, Isaac? Igual prorrogado, eu né? falei, pode ser prorrogado. Certo. Eu acho que Pelo que eu entendi. talvez enquanto perdura a questão, né, enquanto não é Questão, no resolvido, tem que ter. problema, né? Você não pode É, devolver a criança se o problema não for resolvido. Isso, isso. sim, sim. Mas é bom a gente ter o prazo em mente, Sim, ter em vista, Sim, né? exatamente. Para pensar, ó, acolhimento é transitório, é passageiro, e eu preciso trabalhar essa família, senão a gente vai acumulando os casos né? Exatamente. E a avaliação E é também, ruim né? até para a criança sim. também, né? E ela fica numa outra família, depois ter que retornar para a família dela. Então, se você Aham. quanto antes resolver, obviamente, né, desde que seja resolvido da forma correta, melhor para todo mundo. Sim, Acredito eu, né? Enfim, sim, claro. tem Eu queria. pode falar, Isaac, fica Tô tranquilo. te... Pode falar, não, 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 pode não, falar. só para completar, às vezes tem pessoas que estão assistindo, que vão assistir o podcast e até tem intenção de ser família acolhedora, né? É, quais são os critérios para se tornar uma família acolhedora? Basicamente, não, ninguém da casa pode ter certidão, aquela certidão positiva lá, né? Não pode ter nenhuma pendência, Certo. na Aham. justiça, né? Não lembro agora o termo técnico para isso, mas é por aí, né? Deu para entender. Não pode ter Sim, sim. nenhuma pendência judicial, nada nesse sentido. Tem que ter um ambiente adequado, né? Ter o espaço físico para receber, né? A gente também não pede que seja, né? Nada fora do comum, assim, que é a vida do trabalhador brasileiro, assim. E é passar pela capacitação. Nós fazemos uma capacitação e é onde eles aprendem sobre os cuidados com essa criança, sobre as responsabilidades que vão ter. E depois também é disponibilizado um valor, né? Porque vai agregar um custo a mais. Mas para você ter uma ideia, esse valor tá na faixa dos R$ 1.030 aqui no meu município. Então, não é o valor que você diz assim, olha, eu vou fazer disso uma profissão, né? Se você pensar Aham. que para os cuidados de uma criança, né? Ah, sim, nossa. É muito fácil você pegar quando a criança não está bem cuidada, né? Quando está sobrando, porque a Sim, gente sim. observa isso. Então é por aí, passa por aí. E aí lembrando que se você quer ser de estar na fila da adoção. E se você quer adotar, você não pode ser família acolhedora. As coisas não podem se misturar. É, Esse é um fator, inclusive, que quando a gente vê que a família extrapola esse limite de saber que é provisório, a gente desliga, porque Entendi. vai deixar de Eu cumprir ia o fazer uma propósito. pergunta com relação a isso. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso daí. Se a família acolhedora tem alguma facilidade num processo de adoção, mas você já respondeu. Uhum. Se ela está cadastrada para acolhedora, ela não vai ali fazer o Você cadastro na imagina, adoção. você imagina, João, se a família acolhedora pudesse adotar, né? Ia começar. Primeiro que nós temos uma fila de adoção que nós precisamos respeitar. Sim, E segundo, que pensa como ia virar o test drive, né? exatamente. Você fica com Sim. uma criança um tempo, aí depois passa para outra casa, fica com a Não outra, você quero, vai. né, não quero essa. Ah, me dá outra. Ah, não quero também, me dá Não é outra. a ideia, não é a ideia. Então a gente separa muito bem as coisas, né? Sim, Essas famílias têm que estar cientes de que é provisório. O nosso
As nossas normas técnicas são construídas nacionalmente pelos conselhos, né? O Conselho da Criança e do Adolescente Nacional, dos Direitos da Criança e do Adolescente, e o Conselho de Assistência Social também, da Política de Assistência. Nessas normas estabelece, por exemplo, que as famílias podem ter contatos, né? A família Uhum, acolhedora e a família de origem. uhum, Isso eu não sei como funciona em outros municípios, mas isso é um pouco problemático, né? Porque quando as crianças vêm, muitas vezes a gente tem que omitir o lugar de onde elas estão para as famílias, dependendo da família, sim, né? Porque nós temos risco. Nós tivemos aqui, inclusive, ano passado, um caso que ficou muito famoso aqui no município, de uma mãe que descobriu onde a criança estava, raptou a criança e foi parar em Minas Gerais com essa criança. nossa, E foi presa depois, tudo, entendeu? É, Nós temos casos de violações muito graves, que as crianças correm risco. Então a gente tenta evitar. Mas depois, quando a criança retorna para casa, dependendo do caso, eu acho que, por exemplo, é um ideal que, por exemplo, essa família acolhedora possa agora servir como família, como uma rede de apoio para a família sim, de origem que recebeu a criança de volta, né? Mas sim. essa não é uma prática. Eu fiz uma vez só, mas essa não é uma prática usual aqui, fazer com que as duas famílias se encontrem, sabe? Uhum. Pode gerar risco mesmo, Uhum. complicado. É, quando a questão ela deságua na justiça criminal, porque existem casos, né? Então, vou fazer duas perguntas que Tá. elas são interligadas. Aí, por exemplo, na sua região, na sua cidade, qual é o crime mais recorrente que você lida diariamente aí, né, que aparece para vocês, que faz com que uma criança ou um adolescente ele vá para uma família acolhedora, por exemplo, e se é a mesma equipe, acredito que seja, mas enfim, eu tenho essa dúvida, da assistência social, que também atua no processo criminal, porque vocês têm que emitir os relatórios, né, como está desenvolvendo. Por exemplo, a gente pega um processo de ato infracional, né? A gente não fala. Eu vou falar processo criminal, mas também não é o termo Aham. correto, mas para ficar mais fácil de entender. Então, processo criminal do menor de idade, não é o termo correto, mas para quem vai assistir é mais fácil de entender. Existem ali os relatórios, né, da assistente social, de psicólogo, aí quando o adolescente ele vai internado ou preso, né, vou usar o termo também, não é o correto, mas quando ele vai preso na Fundação Casa, os profissionais de lá emitem também os relatórios para demonstrar o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, enfim. Aí, no caso, é a mesma equipe que atua, tem uma equipe específica. Como que é a atuação também no processo criminal? Seriam essas perguntas. Tá. Então, assim, ó, é, todo acolhimento gera um processo, todos eles, né? Mas esse processo ele não é criminal. Ele corre sempre na vara da infância e juventude. Então, essa responsabilização do criminal, ela pode acontecer? Pode acontecer, mas é em paralelo. Por exemplo, violência sexual. Quando vem para nós aqui, nós fazemos. Deveria ser o conselho tutelar. Muitas vezes é a família acolhedora que faz. De levar no CRIA, de fazer. Ou muitas vezes o próprio hospital agora que tem um protocolo muito sério de plantão, de qualquer momento pode chegar ali, é porta aberta, se chegar ali com uma violência sexual. Então, eles mesmo. O IML vai até o hospital, o perito do IML vai para o hospital, a criança não precisa ser levada lá para não gerar esse constrangimento. Então, a partir disso, gera um processo aqui no nosso no CRIA, não sei se aí é o mesmo nome, que é o núcleo de Então, crimes, é um núcleo que combate crimes contra crianças e adolescentes da Polícia Civil. E aí gera todo um processo que nós podemos ser implicados nesse processo como testemunhas, por exemplo, né? Mas ele corre em paralelo. Nós não somos técnicos que vamos subsidiar esse processo, sabe? O processo no qual nós somos chamados a atuar é o processo que corre na vara da infância e juventude. Então, a partir do momento que essa criança chega, nós já começamos a subsidiar o juiz para que ele possa tomar as decisões, né?
eu nunca fui para uma audiência em que nós apontamos no relatório uma determinada constatação e o juiz decidiu outra coisa. Já tive uma ou outra divergência, mas bem pontual, assim, com o Ministério Público. Às vezes, de, por exemplo, achar que a criança pode voltar para casa, pode ser reintegrada, e o Ministério Público, não, acho que tem uma coisa aqui acendendo um alerta. Mas, geralmente, inclusive nas disputas entre nós e o Ministério Público, que foram raras, o juiz optou pelo nosso relatório. Por quê? Porque nós acompanhamos o dia a dia. Então, chega a Eles são criança... especialistas nisso, né? Isso. Quando a criança chega, nós vamos fazer um plano de atendimento individual, o PIA. Isso é um documento de 30, 40 páginas, onde eu vou colocar lá como a criança chegou, por que que ela chegou, como ela chegou, é, as entrevistas com a família, o que que a família alega, taranã, a minha visita domiciliar, porque eu vou na casa da família fazer visita, o que que eu encontrei, como é que é, taranã, outras pessoas da família que eu ouvi. Aí nós fazemos a reunião de estudo de caso com a rede, chamar o SF, né, o posto de saúde, a escola. A gente vai chamar todos os serviços que atendia aquela família para conversar. Aí a gente vai relatar tudo isso lá. Então, isso é um documento muito completo, em que no final nós colocamos o parecer do psicólogo, do assistente social, e nós colocamos sugestões de encaminhamentos, tá? Importante essa parte do assistente social e do psicólogo, porque é o seguinte: como é uma equipe em família acolhedora? Ela tem que ter, no mínimo, 3 elementos: uma coordenadora, né, para gerir o serviço, e uma equipe técnica. A equipe técnica são sempre duplas: um assistente social e um psicólogo. Cada dupla fica com, no máximo, 15 casos. Só que 15 casos são 15 famílias. Então você pensa, eu já tive acolhimento, que é uma família, mas é uma família com 5 crianças. Nossa, E são 5 crianças que não deu para ficar na mesma casa, porque os maiores batiam nos menores. nossa, Rapaz. complexo, hein? E você tem também dificuldade de achar família, muitas vezes, para 5, né? Então Sim, eram cinco acolhidos em 3 famílias diferentes. nossa, O maior numa família, os outros 2 do meio em outra, os outros 2 menores em outra família, meu né? Deus. E aí, enfim, a gente vai, a partir disso, já faz todo esse relatório. Eu comecei a ter a prática, porque o que eu comecei a entender? Eu fazia toda a conversa com a família, aí eu fazia a conversa com a rede, aí eu escrevia lá no meu relatório, lá quando eu entrei, né? Ó, a sugestão é essa, a situação é essa. E a família não via esse documento, que é o direito dela saber o que que nós avaliamos. Mas no começo, quando eu entrei, que eu não tinha muita prática, muitas vezes eu mandava direto para o juiz. Aí, quando chegava na audiência, a família levava uma surpresa, muitas vezes, com algumas coisas que eu relatava e que eu apontava. Então, eu quis desarmar um pouco isso e comecei a chamar as famílias acolhedoras. Eu falo eu, mas eu trabalhava em dupla, tá? Então eu e o psicólogo trabalhavam comigo. A gente chamar essa família acolhedora, a família de origem, e dizer para ela como iria ser meu relatório que eu ia mandar. Ó, meu relatório vai constar isso, né? E a sugestão que a gente vai fazer é que você faça isso, ó, você vai começar a fazer acompanhamento lá na saúde mental do município, lá no CASME, você vai fazer os apontamentos ali, o que que eu achava que a família tinha que fazer para começar a mudar aquela dinâmica de família. Então, a partir disso, eu senti que o meu relatório parou de ser visto como uma peça acusatória, porque não é o meu plano individual que eu mando para o juiz, ele é um estudo daquele caso e sugestões de como mudar essa situação. Ele não é uma acusação àquela família, né? Aí entrava a situação que muitas famílias buscavam, por exemplo, a gente orientava as famílias a buscar um advogado, né? Seja particular, se quiser, ou pela defensoria pública que nós temos aqui. E uma coisa que a gente observava, né? É que o papel do advogado ele é muito importante para situar muitas vezes a pessoa dentro do processo.
né? Para fazer a família entender quais eram os pontos questionáveis e que elas precisavam trabalhar. Uma coisa que é diferente, talvez, do criminal é que aqui não adianta argumentar, ter álibi, não sei o quê, não adianta. Nós fazemos um estudo muito completo. E quando chega aqui, é porque muitas vezes a rede já trabalhou muito tempo com aquela família. Então ele não vai ganhar no argumento. Ele vai ganhar demonstrando uma mudança no cenário. Então, os melhores advogados para as famílias eram aqueles que olhavam o nosso relatório e falavam para a família: eles estão pedindo para você fazer acompanhamento lá na saúde mental. Então, você vai marcar e vai mostrar para eles que você está indo. Você vai ter a frequência e você vai. Entendeu? Sim. Né? E é o correto a se fazer, inclusive, né? Porque, igual você Porque falou, desculpa até te cortar, o laudo, a avaliação, eu falo laudo, mas enfim, a avaliação dos profissionais especialistas, né, que são vocês e os psicólogos, a equipe, ele é determinante. Eu raramente também, não só em questões de infância e juventude, mas também em processos criminais, em processo de execução penal, que é quando o preso está cumprindo a pena, já o preso adulto, né, cumprindo a pena, Uhum. e ele vai progredir de regime para retornar à sociedade, o juiz não vai contra uma avaliação. vai. Ele não vai, porque ele não tem, ele, eu, um Ministério Público, a não ser que ele também tenha uma formação numa outra área, né? A nossa formação é jurídica. A Uhum. gente não tem a condição, e não é problema nenhum falar isso, de fazer essa avaliação profunda e determinar se a pessoa está preparada ou não, se a criança, se o adolescente, eles estão preparados ou não para Uhum. retornar ao convívio social, ao convívio da família. Então, o trabalho de vocês, eu vejo, né, Uhum. numa situação dessa complexa, é o principal. Uhum. Receber a criança, receber o adolescente, encaminhar para uma família que atenda aí os requisitos e mais que os requisitos, seja compatível, né, com essa pessoa, com esse menor que está precisando desse acolhimento, e depois fazer todo o trabalho preparando não só a criança, mas principalmente a família para recebê-la de volta, né? Então, para mim, de todos os atores, todos têm sua importância, mas de todos os atores aí, né, num processo complexo desse, o trabalho de vocês é o principal. Sem o trabalho de vocês, não tinha nem por que seguir para frente na justiça. O papel é fundamental no estudo psicossocial. E o papel do advogado criminalista também não é buscar impunidade, é buscar o devido processo legal, né? E verificar, mas por que que tirou? Ah, tirou pelo fato disso, disso, disso. Beleza. Até nos júris mesmo, né, João, que a gente faz, se Uhum, realmente tem prova nos autos, a gente não vai pedir a absolvição. Uhum. Igual no caso aí da questão de criança, tem provas, tem todo o estudo psicossocial, a gente vai ir com uma outra tese, igual você falou, tentando melhorar, mas o que está faltando, o que precisa, né? Então, assim, 99,9 sempre são estudos bem feitos, tá? Do setor do psicossocial, do conselho tutelar. Sim, já aconteceu algumas vezes em um município aqui perto de querer tirar a criança sem critério, tá? Já aconteceu. Mas tanto é que eu parti para cima, entre aspas, com todo o empenho. E detalhe, Toshi, não queria mostrar a pastinha lá. Ah, mas por que quer tirar a criança? Porque aconteceu isso, isso, isso. Tudo bem, mas eu quero ver a pasta. Ah, porque não vai deixar ver a pasta. Uhum. Então tava meio nebuloso, sabe? Uhum. Eu até acionei as prerrogativas. Enfim, e nesse caso, foi dois casos, doutor João, você sabe, né? Tinha uma acusação de abuso sexual, totalmente infundada, e tinha outra de maus tratos. Caiu por terra o que a assistente social fez, porque Uhum. estava trabalhando errado. Sim. Só que assim como tem assistente social que trabalha errado, também tem advogados que trabalham errado.
Mas assim, a gente não pode generalizar. A grande maioria dos profissionais são profissionais sérios, como você, Tóxico, né? O João Desiderato, na outra parte, aí, como advogado criminalista, são pessoas sérias, né? Uhum. Resumindo, eu só tenho que parabenizar o trabalho psicossocial, o trabalho da assistência social, que realmente 99% dos casos são bons. E Uhum. realmente, o advogado, como eu disse anteriormente, ele não busca impunidade, ele busca a justiça, ele busca melhorias para o ser humano, mas Uhum. sempre mantendo o devido processo legal, dentro da legalidade. Porque, por mais que o Ministério Público fale que é o fiscal da lei, e é também, não vou falar que não é, mas o advogado também é o fiscal da lei. Ele tem que acompanhar ali todos os trâmites para tudo ser feito de acordo com a lei, de acordo com o Código Penal, Código de Processo Penal, a UECA, né? Então é muito importante. Ah, eu queria aproveitar, já falei bastante, sobre a questão do tempo, do período da família acolhedora. Eu lembrei agora. Tipo, eu fui família acolhedora nesse período aqui. Eu tenho que esperar quanto tempo para ser novamente? Tem um período? Como assim, Isaac? De um acolhimento para o outro? Isso, de um acolhimento para o Não, outro, tem um período? não. Não, não tem. A criança pode sair de manhã da tua casa e à tarde entrar outra. Daí você Inclusive, pode pegar. Ah, interessante isso aí. inclusive uma questão prática aqui, né? Outra coisa, existe um limite de crianças, né? Qual é o limite? O limite é uma criança por família acolhedora, salvo se for grupo de irmãos. Então, chegou o grupo de irmãos, 3 irmãos, pode ficar os 3 na mesma família acolhedora. Na prática, aqui no meu município não é assim que funciona. E todo mundo sabe que não é assim, inclusive o juiz. Por quê? Porque a realidade, nós não temos famílias acolhedoras para todos os acolhimentos. Então, nós acabamos agrupando. Famílias acolhedoras que têm condições de ter 3, tem 3, que não necessariamente são irmãos. Entendeu? Desde que ela tenha condições ali de estruturais e de tempo, de disponibilidade para lidar com a demanda dos 3, tá tudo bem, vai ter os 3, né? A gente tem que pensar que as experiências em família acolhedora, elas são muito recentes. Então, muita coisa, assim, a gente está ajustando conforme vai andando e a gente vai sentindo as experiências que vão tendo, né? Você falou, por exemplo, dessa questão, por exemplo, de algum relatório falho, de alguma coisa assim, né? São serviços que são geridos por pessoas. É, Então, tem assim, pessoas e pessoas. eu mesmo falei aqui para vocês de uma prática que eu tinha, que eu passei a entender que essa prática não era correta com as famílias. Entendi. Eu falei assim, não, eu preciso ser mais transparente com a família. Eu não posso parecer que eu estou acusando eles, entendeu? Então eu Uhum. preciso abrir o jogo para eles. Olha, a situação aqui é essa, essa, essa. É isso que eu vou levar para o juiz, né? Entendi. Tá? Então a gente vai, claro, vai mudando. É um serviço muito dinâmico. As coisas acontecem o tempo todo. É um serviço 24 horas, tá? Então sempre tem alguém de plantão. Fiz muito plantão, né? Sim, Agora eu tô no plantão. de idosos e pessoas com deficiência que eu não tenho plantão, mas eu fazia muito plantão para lidar com as demandas, principalmente dos adolescentes, né? Que estão na fase mais aguda da coisa. É, E assim, agora assim, para os municípios, todo mundo sai ganhando com isso daí. Um município gasta muito menos mantendo um serviço de família acolhedora, porque pensa, a gente tem a nossa sede lá, mas na nossa sede você tem que pagar água, luz, um material de expediente e o nosso serviço fecha. Abre 8 da manhã, fecha no fim da tarde, entendeu? Se você tem uma unidade de acolhimento institucional, você tem que ter educador social 24 horas se alternando. Você tem que ter comida para esse pessoal. Você tem que ter dormitório. Entendeu? É Nossa, uma tem toda uma estrutura estrutura. Sim. do ponto de vista financeiro muito mais pesado. Então é bom só para o município? Não. Existem estudos feitos, principalmente um estudo romeno que embasou essa análise, né?
do desenvolvimento, de como é o desenvolvimento de uma criança em instituição e em família acolhedora. Já existem estudos sobre isso. Porque na instituição, você não vai ter esse cuidado individualizado. Você não vai ter Uhum. esse olhar, entendeu? Pensa como é a vida de um adolescente numa instituição. Ele não é igual à família acolhedora. Na família acolhedora, é a regra da casa. Se ele Sim. falar assim, ó, eu vou ali na casa do meu colega da escola, nós vamos jogar videogame, tá tudo bem, se só volta a tal horas. É a regra da casa. É o mais próximo de um seio familiar, acredito eu, né? É o A seio mais ideia é próximo. isso. A ideia é manter ele num seio familiar. Não é o dele, não é igual, gente. Não adianta falar que é igual, Ah, porque não é sim, igual, obviamente. né? É, mas, assim, como é que você faz isso numa unidade institucional? É, Não faz, eles não têm seria essa uma vida. simulação, digamos assim, né? Uma simulação não sendo pejorativo, mas você, numa instituição, você teria que simular uma questão familiar ali, mais próxima de uma família. Sim. A gente já está quase batendo uma hora de bate-papo aqui, é mais ou menos o Se tempo que a gente tem. deixar, já Se fala um Não, deixar, pouquinho o mais papo vai tá ainda. até bom, amanhã. hein? O Isaac fala bastante também. Tô brincando. Eu abri um documento no Word aqui, eu fiz a grosso modo aqui, umas etapas, conforme a gente foi conversando, tá? Não sei se é só isso, mas em cima disso, eu vou fazer uma pergunta. Tá. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, a capacitação e seleção das famílias, né? Não sei se é o primeiro passo, mas enfim, das É, famílias acolhedoras, os vínculos, né? Criação de vínculos afetivos entre a criança e a família, a aham, reintegração familiar, uhum, posteriormente. E aqui eu coloquei umas duas questões, né? E aí você vai entender o porquê da pergunta. Falta de divulgação e infraestrutura, que tem o custo, já falou do custo, aham. e algumas questões legais e burocráticas que É o podem, Tolstói? É, gato, eu adoro gato, cara, que é o Tolstói. podem dificultar alguma questão. Então, a minha pergunta é, na sua experiência, acho que de uma cidade para outra, acho não, varia muito de uma cidade para outra, de um Uhum. estado para outro, com relações culturais, enfim. No tempo que você tem aí na sua cidade, ou não sei se existe um panorama geral, qual é a maior dificuldade enfrentada por vocês? Se é na capacitação, por exemplo, algumas questões burocráticas, na fase de reintegração familiar, ou sei lá, alguma outra coisa que eu não citei aqui. Qual é a maior dificuldade enfrentada pelas equipes por assistente social, por psicólogo, o coordenador, a equipe que enfrenta isso no dia a dia? Tá. Esse é um ponto de vista bem particular. Na minha opinião, a maior dificuldade que eu tinha era com o acolhimento de adolescentes. Embora eu conseguia desenvolver um contato com ele, uma afinidade com eles muito boa, mas o adolescente tem muito mais o acolhimento. Então era muito comum o adolescente que evadia, voltava para casa da família. Foi muito comum o adolescente que entendia que tinha tido seu direito violado, já tinha rompido os vínculos, tinha sido destituído, e anos depois ele romper com o acolhimento, evadir do acolhimento e voltar mesmo assim para a família. Aí quando você conversa com ele, fala, mas você entende que você não está protegido com essa família? E ele fala assim, mas essa é a minha família. E também não é fácil, nós temos poucas famílias para adolescentes. A maioria das famílias querem acolher as crianças, porque é mais fácil lidar, Já não né? está com a Você personalidade formada ainda é 100%, né? Ela está em processo de formar isso. Os a adolescentes já estão personalidade. começando a ter conflitos na escola, uma série Isso. de situações assim. O adolescente que, desculpa te cortar, tá? O adolescente que passa, é porque a gente vê isso na prática também, no dia a dia. O adolescente, ele já enfrentou muita coisa ruim, digamos assim, dentro de Sim, uma família que sim. maltrata ou, enfim, tem algum outro problema. Então, ele Aham. já tem muito mais trauma para tratar, né? Ô, João, e sobre os custos que você até apontou aí também, tem uma coisa importante. Pensa num município pequeno, aí de, sei lá,
quantos, né? Eu não sei como é a realidade aí em volta de vocês. Aqui a gente tem município em volta aqui de 6 mil habitantes. Diamante do Sul, Como é que um município de 6 mil pequenininho. habitantes man- Ibema, mantém uma casa-lar? Não tem como, Tem nada. períodos que você vai ficar mantendo aquela casa e não tem nenhum acolhido, e não arrecada recurso suficiente para isso. né? Agora, se você tem família acolhedora, se você tem acolhido, beleza. Se você não tem, não tem. Quando chegar um acolhido, você aciona a família. Mas o Sim, que que dá para fazer com os municípios pequenos? Mas daí você vai ficar pagando? Vai ficar pagando assistente social, um psicólogo, se você não tem acolhido? O que que eles podem fazer? Os municípios, aqui nós temos experiência perto, tá? Corbélia. Conhece Corbélia, né, Isaac? Corbélia Cidade, deve ter 8 mil habitantes, alguma coisa Cidade das assim. Flores. O que que Corbélia fez? Corbélia se juntou com outros municípios também de pequeno porte, e bem pequenos, e eles fizeram um consórcio, Legal, cara. né? E aí esse consórcio, assim, a sede fica em Corbélia. Tem famílias acolhedoras em todos os municípios ali, vários municípios em volta, e, e, e aí eles se juntam, sabe? O gato derrubou até minha luz aqui, agora ele tá revoltado. Eles se juntam, então às vezes um município não está tendo acolhimento naquele momento, mas o outro tá. Você tem uma equipe técnica em Corbélia, eles não, pela legislação, eles não podem ficar mais de 2 horas de distância, a sede do município que atende, e consegue fazer atendimento, entendeu? Uma equipe só ali, centralizada em Corbélia, paga com recurso de todos esses municípios e atende a demanda daquele município enquanto houver. Depois que não houver, tudo bem, mas outros em voltas podem ter. É uma experiência bem interessante também. bem diferente mesmo. Criaram um modelo, um projeto piloto aí, digamos assim. Ô, Isso. Toshi, e a pessoa que quer ser família acolhedora, é, tipo, eu quero ser família acolhedora. Quem ele deve procurar? Assistência social do município? O que É, seria? quem gere o serviço, geralmente, é o serviço de assistência, a Secretaria de Assistência Social. Certo. Não está impedido, legalmente, a prefeitura pode contratar uma OMS, não é OMS, né? Enfim, algum serviço assim externo Caramba. para fazer, né? Mas eu não conheço município que faça isso. De modo geral, a Certo. Secretaria de Assistência Social. Aqui no nosso município, a Família Acolhedora já é conhecido. Quem mais indica, o mais difícil é começar. Depois que você começa, quem mais indica a Família Acolhedora chegam porque ouviram na TV um anúncio ou porque outras famílias acolhedoras indicaram, mas a maioria são outras famílias que indicam. Que legal. Legal. É isso aí. Então, Anderson, eu agradeço muito, muito mesmo a sua participação. É um tema muito importante, que muitas pessoas, já falei muito 3 vezes, muitas pessoas não têm acesso ou desconhecem, tá? Então, eu acredito, de fato, que esse episódio, ele é de extrema importância e a título de conscientizar as pessoas mesmo, sabe? É, de entender o que acontece na sociedade, de entender que isso daí, o seu trabalho, é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Tem gente que acha que isso não acontece tanto, não é assim que funciona, mas não. Infelizmente, a título Brasil, tem muitos jovens, né, muitas crianças, muitos adolescentes que passam maus bocados aí e Uhum. vocês são, não sei qual a sua religião, enfim, ou se você tem alguma ou não, acredito que sim, mas como eu não te conheço, eu vou falar que vocês são os anjos da guarda Uhum. de muita criança, muito adolescente aí. Então, eu agradeço em nome do Isaac também, que fez o convite, e eu me surpreendi positivamente, muito positivamente. Vou falar muito novamente, mas eu me surpreendi bastante com o tema. Eu conhecia algumas coisas, mas hoje foi muito mais aprofundado, principalmente com o seu conhecimento, tá? Então, eu tenho certeza, igual você falou, que vocês são referências aí, a cidade de vocês é referência,
a título nacional, a nível nacional. Agora eu sei o motivo, por conta de profissionais como você, que tem a sua capacidade intelectual e também como ser humano também, tá? Eu agradeço demais, deixo meu boa noite, tá aberto aí para você também falar alguma coisa para a gente. Eu só quero também parabenizar o Anderson Tost, né, um grande amigo, uma pessoa inteligentíssima. Eu tinha até falado para o João, falei, o menino é muito inteligente, conheço, e aprendi Puxa, muita coisa com ele, de história, filosofia, psicologia. É um verdadeiro professor, viu? Uma pessoa extremamente capacitada e só enriquece o município de Cascavel. E como você falou, João, Cascavel é referência porque tem pessoas capacitadas, pessoas do bem, e são verdadeiros anjos da guarda para proteger crianças, adolescentes. Então, só tem que agradecer, tá, por aceitar o convite E parabenizar pelo serviço também, né? e parabenizar pelo serviço. É uma honra ter você no podcast. Parabéns mesmo pelo brilhante trabalho no município de Cascavel. Belíssima cidade. Eu tenho. Sempre bate uma saudade, viu, João? Cidade bonita. Nossa, linda, linda, linda. Obrigado mesmo de legal, coração. legal. Pode falar, Poxa, Anderson. eu que agradeço. Obrigado, João. Prazer conhecer você, poder bater um papo aqui com você. O Isaac, poxa, dispensa aí. O Isaac me chamou convocação, que É isso aí. ele é meu irmão, né? Irmão que a vida me deu aí. E obrigado, assim, só uma observação aqui, né, para terminar, lembrando que, como eu falei, né, a minha experiência em família acolhedora, ela com criança e adolescente, ela encerrou no mês passado. Agora eu iniciei mais uma jornada no município, que é família acolhedora ainda, mas idosos e pessoas com deficiência. Então, eu tô correndo atrás de estudar agora essa temática, né? Logo, logo a gente vai fazer mais um episódio, então, com É, novos temas. eu venho do contexto de internação psiquiátrica, desintoxicação, Legal, política sobre drogas. Então, o sim, trabalho em serviço social, ele proporciona isso para a gente, né? legal, A gente consegue transitar por várias políticas públicas, né? legal. Então, estamos nessa luta aqui. Então, logo É isso aí. Tá chovendo em chegarão novos Cascavel? convites logo aí. Tá muito frio aqui, tá? Eu só não tô de blusa Tá porque chovendo ou não? tá muito frio. Não tá Frio. chovendo. Ah, Choveu durante o dia, mas tá aqui muito começou a frio. chover aqui na Zona Sul, viu, João? Começou a chover, eu tô no escritório aqui, tá chovendo também. É, Eu vou finalizar a gravação isso aí. Ok. e a gente já se despede aqui, só um minutinho.